Tema da nossa mensagem: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Amarás a Deus acima de quê? É tudo, é tudo, é tudo. Eu estava em casa meditando, irmãos. Essa palavra também é para mim. Vou ler na minha versão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu gosto muito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, e você fique perturbado e contamine a muitos. Interessante, irmãos, que falar de santificação, como nós aprendemos, é só separar, né? Não é só separar. A igreja está cheia de pessoas separadas que não são às vezes santificadas, porque a santificação tem um processo. Fala comigo: a santificação tem um processo que te leva a ver a Deus. É diferente, irmãos. Está separado, carregando uma Bíblia, vindo na igreja, pastor, irmão, faz bem. Mas santificação é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E eu estava meditando. A Bíblia fala sobre a santificação. É um processo de se tornar santo. Esse processo tem princípios. Ou seja, você vai dedicar-se a Deus e separar daquilo que é impuro. É um processo. Eu quero fazer parte da igreja presbiteriana. Pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola de líderes e célula. É um processo. É um processo, irmãos, que é a palavra de Deus. Eu preciso estar na escola bíblica dominical. Meus filhos precisam estar na escola bíblica dominical. Santidade é um processo na vida. E eu estava meditando, porque a vida de santidade requer alguns princípios. Quem está me entendendo? Estou em Hebreus capítulo. A santificação é um processo que envolve, primeiro, renúncia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Meu irmão, santificação é negar-se a si mesmo. Nega o seu sentimento por amor à palavra de Deus. Negue a sua vontade por amor à palavra de Deus. Crente, irmãos, ele é diferente. Ele é diferente, não é só quando está com o microfone aqui, não, ó. Não é, não. É dentro da sua casa, é por onde você passa. As pessoas precisam enxergar santificação na tua vida. A Eliane está ali. Eu não vi o seu filho, me perdoa. Vão levar água para você e para ele. Eu dou aula para ela e para uma turma lá dentro de uma academia. Pergunta para ela se tem mau testemunho meu. Pergunta para ela se eu envergonho o nome do Senhor. Pergunta para ela, já tem 1 ano e 4 meses. Eu sou a mesma pessoa. Porque os de fora que tem que falar de nós. Santificação. Pergunta o respeito. Pergunta a postura. Pergunta como eu me procedo. Pergunta se eu falo de alguém lá. Pergunta se eu estou no meio do pecado. Santificação. Santificação. Negar-se a si mesmo. As pessoas precisam enxergar em nós, irmãos, a fé em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. As pessoas precisam enxergar em você. Ah, vai um bom crente. Eu não quero ouvir que é um bom crente. Eu quero ouvir que lá vai uma pessoa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por onde ele passa, ele vai transformar. Por onde ele passa, eles vão ver a diferença. E Paulo vai falando
Renúncia. Quem está disposto a renunciar? Esse processo que Paulo está falando requer um segundo passo: devoção ao Senhor. Enoque andou com Deus, o sétimo depois de Adão, e Deus o tomou, porque ele agradou a Deus. Daniel andou com Deus e Deus o livrou, e foi instrumento de bênção para o povo de Israel. Paulo teve um encontro com Deus. Eu acho muito interessante, irmãos. Vocês que querem conhecer a igreja presbiteriana, precisam passar pelo processo. Paulo era o homem mais estudado. Ele vai para Jerusalém e fica 1 ano aprendendo com os discípulos. Mas ele era o cara. Mas ele negou-se a si mesmo e foi aprender com os discípulos. Ele esteve no meio dos discípulos, da doutrina correta, da palavra de Deus, e ele sai pregando. Isso é fantástico. Está disposto a ser devoto? Está disposto a negar você mesmo? Porque se você não tiver, você não teve um encontro real com Jesus. Eu lamento te dizer, você não teve. Porque quem tem um encontro real com Jesus, ele nega a si mesmo e ele se torna um devoto fiel. E eu fiquei pensando, 17 anos de idade eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu seria uma pessoa improvável. Eu nunca pedi para ser um pastor. Eu nunca pedi para estar na igreja do Regina. Nunca, irmãos. 17 anos. A minha história é muito interessante. Perdi meu pai de 6 para 7 e minha mãe com os 14 anos. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu observei a vida, e aquilo que não presta eu não quis praticar, aquilo que não serve não fez parte da minha vida. Eu fiz escolhas, irmãos, sem ter sido escolhido. Eu fiz escolhas, andei pelos lugares certos. Eu fiz escolhas, irmãos, que eu observava na vida das pessoas, e eu não me escondi atrás de uma desculpa, porque eu não tive pai, não tive mãe, eu não tive ninguém para me conduzir, mas eu tinha, irmãos, uma visão e um ouvido. E aos 17 anos Jesus me encontrou. Foi Ele que me encontrou, não fui eu que encontrei Ele. Eu estava cego, perdido e pecador, mas Ele me encontrou. Quando Jesus encontra uma pessoa, e essa pessoa aceita Ele como Senhor e Salvador, e entende o processo de negar a si mesmo e ser um devoto, nunca mais você é a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Se você não mudar num ano, você não vai mudar mais não. Porque quando Jesus entra na sua vida, Ele entra mesmo. Jesus não é metade de Deus. Jesus não é a metade de Deus, Ele é o Filho de Deus. E Ele muda, transforma as pessoas. E eu fui um que pela graça fui alcançado. E esse ano eu fiquei agradecendo a Deus pelo tempo que Ele nos sustentou, pelo tempo que Ele nos guardou. São muitos anos, irmãos. São muitos anos. E nós, irmãos, analisando a nossa jornada, o que que nos chamou a atenção? Fernanda, NTLH não tem? Oh Jesus, a versão é linda. Salmo 86, pode colocar na sua aí, versículo 11 ao 14. A santidade é um processo, irmãos. Ou você está nele, ou não. A escolha é você quem faz. Salmo 86, o versículo 11 em diante. Vou ler nessa versão aqui. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Tem uma geração que não teme a Deus. Tem uma geração que tem pai, tem mãe, tem tudo. Tem do bom e do melhor, mas não teme ao Senhor. Não teme. E eu fiquei analisando sobre a santidade. Olha o que o salmista Davi está falando, gente. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade.
Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração. Glorificarei o teu nome para sempre. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. No mundo nós temos aflições, tem novidade nenhuma, mas em Cristo Jesus tem, irmãos, tem. Porque o salmista, lá no versículo 13, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livrou a minha alma da sepultura. Grande é o Senhor, grande é a misericórdia, e livrou minha alma da sepultura. Se você está passando pelo processo, continua, porque o processo vai te levar em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você nega você, se você é um devotado a Deus, Deus tem compromisso com você. Fala comigo, convertido todos os dias, mas ele tem certas características. Não se engane. Uma pessoa convertida tem característica. Ela ama a Deus, ela ama a casa de Deus, ela ama onde o povo de Deus está unido, ela ama a palavra de Deus, ela é de oração, ela é de jejum, ela é diferenciada, porque ela sabe que ela se converteu ao Senhor, Criador dos céus e da terra, por meio do seu Filho, que um dia voltará para buscar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Quando a minha mente está transformada, eu compreendo uma coisa, dentro do processo. Provérbios 1:7. A santificação me leva a ter temor do Senhor, pois o temor do Senhor me faz ser mais sábio, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem, peça a Deus que a dá. Presta atenção nisso aqui agora. Eu estou com vocês em Hebreus 12:14, Gálatas 2:12, Provérbios 1:7 e no Salmo 86, versículo 11 ao 14. A santificação nos torna mais semelhante com Cristo, com caráter e atitude transformadas. Sabe o que as pessoas falam de mim na academia? Querem ouvir? Sim ou não? Tem um coração muito bom. Você não sabe dizer não para as pessoas. Se as pessoas que não estão servindo a Deus enxergam isso, irmãos, elas têm que enxergar muito mais. Elas têm que enxergar que você está ali com um propósito, que há esperança para elas, que ainda nesse mundo tão perdido, aquele que santifica Deus, irmãos, tem compromisso com Ele. Está disposto a santificar? Ah, pastor, estou separado. Você não vem nos cultos. Você está separado, sim. Você não é de oração, você não é de jejum, você não lê a palavra. Você vem nos cultos fazer o quê? E eu estava refletindo sobre isso. Você vem no culto, se você não se alimenta dentro da sua casa, é para pensar, é para analisar, é para você analisar, meu irmão. Tem crente que não é transformado, sabe por quê? Porque ele não aprendeu a rejeitar o pecado e submeter a Deus. Fala comigo, tem cristão que não é
transformado, pois não aprendeu a rejeitar o pecado e obedecer a Deus. Vou te fazer uma pergunta, não precisa responder não. Conhece algum? Conhece algum? Conhece algum cristão assim? Ore por ele. Lembra dele em oração. Lembra dele em oração. Porque está chegando um tempo, irmãos, que a santidade é o cartão postal do que serve e o que não serve a Deus. A santidade é o que atrai a presença de Deus. E aí, para encerrar, pensando nesses anos de evangelho, peço ao Senhor perdão a todos os dias, que guarde a minha casa, que nos guarde. Mas uma coisa eu tenho e eu guardo para mim. Eu não tenho como dever, eu não tenho como obrigação, eu tenho como gratidão. Lembra, Senhor, que eu andei na tua presença e procurei fazer o que é certo. Lembra, Senhor, que eu não envergonhei o teu nome. Lembra, Senhor, que eu procurei honrar o teu nome. Lembra, Senhor, são 40 anos da vida de um homem que na sua juventude entregou o coração para Jesus, e Jesus entregou o coração dele por mim. Lembra, Deus. Lembra, traz a memória. Nós não estamos falando de 40 dias, 40 noites, 40 semanas. Nós estamos falando de uma vida, irmãos. Nós estamos falando de um testemunho. Nós estamos falando, irmãos, de compromisso com Deus. Nós estamos falando, irmãos, de um Deus que faz. E quem é da minha geração sabe disso. Para você se fortalecer na santidade, primeiro, leia a palavra de Deus. Fala comigo. Primeiro, fala alto. Primeiro, eu devo ler a palavra de Deus. Você conhece um crente que não lê só de olhar no rosto dele? Verdade ou mentira? O rosto dele não reflete o brilho de Cristo. As palavras que saem da boca dele não refletem a verdade de Cristo. Mas fala assim, não preocupa não. Você pode mudar. Uma geração que não lê Bíblia é uma geração pobre. É uma geração que é fácil de enganar. É uma geração, irmãos, que está se afastando de Deus. As pessoas não desviam, irmãos, de uma vez. As pessoas já estão às vezes desviadas no seu coração, porque desviou do autor da salvação. A palavra, irmãos, ela que te conduz à vida eterna. Eu conheci muitos crentes que até vocês bateram nas costas, dizendo que era uma bênção, que não tinha vida nenhuma com Deus. E eu sempre advertindo, eu sempre orientando. O que sustenta uma igreja, o que sustenta a sua vida, que é a igreja, sabe o que é? Palavra de Deus. Crente que não lê, meu irmão, é só nome. É só nome. Crente tem que conhecer a Deus. Eu conheço a Deus só pela oração, é mentira. Eu conheço a Deus só pelo jejum, é mentira. Você conhece Deus pela palavra. Conhecereis a verdade faz o quê? A prova que você vê que tem muitos irmãos, presta atenção no que eu vou falar, que não conheceram a Deus, que não foram libertos. Sabe por quê? Eles não praticam Romanos 12. A maioria não gosta de ler. Se você não lê, não se alimenta, você está morrendo. Mas fala assim, não preocupa não, dá tempo. Dá tempo. Porque eu devo ler, pastor? Você vai ser uma pessoa melhor. Porque eu devo ler, pastor? Porque é a palavra de Deus comunicando com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Porque eu devo ler? Porque eu não vou pecar, eu não vou errar o caminho. Porque eu devo ler? Porque eu vou ouvir a voz do meu Senhor.
Uma geração, irmãos, que tem o melhor alimento nas suas mãos e não usa. É a palavra de Deus preenche o vazio. Palavra de Deus é a sua alegria. Palavra de Deus é o motivo de você estar vivo. Segundo, orai sem cessar. Primeiro é ler. Segundo, a oração é bíblica. Mas o fruto da sua oração é mediante a palavra de Deus guardada nele. Se não tem a palavra de Deus no seu coração, primeiro palavra, segundo oração. Gente, orar é muito fácil, orar é maravilhoso. Orar, irmãos, entra no mundo espiritual. Você começa glorificando, adorando, agradecendo. Daqui a pouco você está no nível espiritual maravilhoso. Você está falando em línguas estranhas. Passou 1 hora, passou 2 horas, e você tem mais sede de Deus, porque Deus te atrai. Deus te atrai, você quer mais dele. Você precisa dele, por ele. Ninguém desvia da noite para o dia. Eles ficam dentro da igreja e às vezes não se compromete com Deus. Santidade ao Senhor. Santidade. Santifica. Santifica. E para encerrar, jejum mortifica a carne. Porque carne, irmãos, é a destruição. Carne, irmãos, são os seus desejos. Está lá em Gálatas, capítulo 5. O fruto da carne e o fruto do Espírito. A maioria dos cristãos que eu conheço que vivem derrota, é porque eles vivem na carne, nos sentimentos. Eles vivem assim. Mas você talvez não é dessa geração. Você é da geração da palavra. Você é dessa geração da oração. Você é da geração do jejum. E isso vai me levar ao que, pastor? Vai me levar a ser um praticante. Aquele que pratica Deus tem compromisso com ele. Aquele que pratica Deus ouve, Deus atende, Deus faz, Deus responde. Aquele que pratica, meu irmão, ele se considera vivo todos os dias, porque a essência de Deus está dentro dele. Leia, ore, jejue, pratique, porque senão nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus. Me perguntaram assim: o senhor se arrepende de ter aceitado Jesus? Falei, por que você não faz essa pergunta para Deus? Se ele arrependeu de me aceitar. Eu sou crente, está dando tudo errado na minha vida. Você não é crente. Crente dá certo. Crente dá certo. Crente dá certo. Crente dá certo. Frequentador de igreja dá tudo errado, pastor irmão. Nós estamos juntos há quase 27 anos. Desde que Deus nos chamou. E nós estamos vendo o que Deus fala é verdade. Acontece. E Deus está fazendo. Está disposto a negar a si mesmo? Está disposto a ser devotado? Então leia a palavra. Ore, jejue e pratique. Se você fizer isso, você vai mortificar a obra da carne e você não desvia do evangelho. A minha história é de um improvável, como de muitos. Está negando a si mesmo? Está negando a si mesmo? Ama a Deus de verdade? É para pensar. E eu estava pensando, analisando, e no meio da minha devocional falando: Senhor, sonda-me,
perdoa, se porventura tiver pecado contra o Senhor. Senhor, me sustenta, porque eu não tenho do que reclamar, porque o Senhor me livrou da sepultura da morte. Senhor, o Senhor me abençoou de tal maneira que o Senhor alargou as minhas tendas. Senhor, os anos se passaram e eu não observei, mas em todos esses anos, o Senhor sempre me guardou e guardou a minha casa. Tantas foram lutas, tempestades, mas a santidade que te faz ver a Deus torna as lutas inferiores. A santidade que te aproxima de Deus te faz buscar as coisas de Deus. A santidade, irmãos, ao Senhor é o motivo de nós estarmos aqui.